Certo. Antes de chegarmos à mais recente escalada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, rapidamente, esta já é a segunda semana da paralisação do governo dos Estados Unidos e não há fim à vista. Então, para onde estamos indo com isso? Pelo que entendi, a questão mais recente é que alguns militares não estão recebendo pagamento ou algo assim. Sim. Eles simplesmente continuam encerrando isso. Bem, é isso que acho absolutamente extraordinário nisso, porque temos o presidente dos Estados Unidos que continua a liderar o país e não parece estar ciente ou se importar muito com o fato de que ele preside um governo que está progressivamente parando de funcionar. Quero dizer, há algo muito surreal em toda essa situação. Há muita coisa muito surreal acontecendo no Ocidente neste momento. Mas talvez essa seja a mais estranha de todas, porque ele vai ao Oriente Médio, declara vitória. O que eu realmente não consigo entender como ele poderia declarar. Mas enfim, ele o faz. Ele vai se encontrar com Zelensky hoje, e você sabe, o líder ucraniano, ele vai fazer todo tipo de grandes planos e estratégias, e sabe, mesmo enquanto fala sobre isso, o chão sob seus pés está desmoronando. Quero dizer, é assim que me parece. Falo sério. E agora ele está, em uma situação em que está intensificando as coisas com a Ucrânia, como veremos, sem dúvida. Mas, mais importante e urgente ainda, ele tem uma crise econômica em mãos, porque a disputa comercial com a China é uma crise econômica enorme. Você pensaria que nessas circunstâncias, os Estados Unidos iriam querer colocar a própria casa em ordem e fazer o governo voltar a funcionar, porque é preciso fazer isso se quiser realmente lidar com o outro governo mais poderoso. Bem, na verdade, provavelmente o mais poderoso e melhor organizado da Terra. Então quero dizer, tudo isso é muito estranho e demonstra novamente o quão desconectados da realidade, eu acho, muitos governos ocidentais se tornaram, para ser honesto. O Congresso não é muito melhor. O Congresso não está na posição em que deveria estar. Isso não os afeta. São eles que deveriam trabalhar para reabrir o governo, mas em vez disso, estão tirando seus dias de folga. Eles não estão interessados. As pessoas estão perdendo seus empregos. A situação delas está se transformando em uma crise. Isso vai ter cada vez mais efeitos em toda a economia também. E o presidente não se importa. O Congresso não se importa. Eles inventam todas essas grandes estratégias e planos enormes, fazem discursos cheios de vanglória e se preocupam com o Prêmio Nobel da Paz, o que é uma coisa ridícula de se preocupar. E como eu disse, dentro do próprio país, o próprio governo não está funcionando. É muito, muito estranho. E como você disse corretamente, não há fim à vista. Não dá para sentir alguém esteja interessado nisso. Sim, uma das maiores crises agora, eu acho, é essa escalada comercial entre os Estados Unidos e a China. Só para você saber, eu coloquei um fundo. O fundo de hoje é Wuxi. Eu te disse que sou nasci em Xangai, mas meu pai é de Wuxi, então eu sou meio que um Wuxiner. O motivo de eu ter colocado isso no fundo é que há uma empresa muito importante de processamento de terras raras, localizada não muito longe dessa imagem. Só para você saber. Toda essa situação, segundo Trump, surgiu do nada. Não há nada que surja do nada. Ele sabe o que está fazendo. Você usou a expressão fatiar o salame. Eles vêm fazendo isso. Era para ver um cessar-fogo, certo? Que eles tinham concordado até 10 de novembro. Eles iam negociar. E durante aquele período, todo mundo partia do pressuposto de que deveria haver um cessar-fogo. Eles estabeleceram algumas tarifas que ambos os lados consideraram razoáveis e isso deveria ter sido o fim. Depois disso, deveriam negociar. Mas desde então, os Estados Unidos nunca pararam de sancionar mais empresas e sempre têm desculpas. Seja o Irã, o problema das drogas ou qualquer outra coisa. E então, é claro, acrescentaram altas taxas portuárias para todos os navios fabricados na China. Eu realmente acho que isso é pessoal. Acho que a gota d'água foi Trump não permitir que companhias aéreas chinesas sobrevoassem a Rússia.
Acho que foi aí que a China disse chega, porque isso não tem absolutamente nada a ver com a China. Não, não. Certo, mas parece que isso os pega de surpresa, você não acha? Sim, sim, absolutamente. É exatamente isso. A outra questão foi a apreensão, nos Países Baixos, de uma empresa de semicondutores de propriedade holandesa que aconteceu do nada. Essa empresa não fez absolutamente nada de errado. Ela vinha gerando empregos para pessoas nos Países Baixos. Os Estados Unidos não ficaram satisfeitos com isso e começaram a pressionar o governo holandês. E as autoridades holandesas, incrivelmente, simplesmente foram lá e a confiscaram. Depois inventaram todo tipo de explicação falsa para justificar o que fizeram. Então é uma coisa atrás da outra. Fatiamento gradual. Aliás, não é uma expressão minha, é uma expressão comum. Mas quero dizer, eu a usei para descrever isso. Isso vem acontecendo sem parar. Como eu disse, acho que a China finalmente disse, chega. Aliás, houve um grande artigo sobre tudo isso no Financial Times, que afirmou novamente que os Estados Unidos vão perder esta rodada. Eles destacaram que, com as restrições americanas de tecnologia à China, o país repetidamente mostrou que consegue descobrir o que precisa fazer e continuará fazendo isso. Os Estados Unidos tiveram 15 anos para se organizar em relação às terras raras e não fizeram nada, absolutamente nada. E é verdade. E o Trump já é presidente há, o quê? Quase um ano agora. E ele ainda não fez nada a respeito durante todo esse tempo. Ele fez esse acordo com Zelensky. Você se lembra do acordo dos minerais com Zelensky? Lembra disso? Mas ele não fez absolutamente nada. Mais cedo ou mais tarde, os americanos terão que recuar. Mas você está absolutamente certo. Era para haver um cessar-fogo e negociações. E os americanos têm tentado constantemente mudar o rumo das coisas. Eles têm usado os cessar-fogos. Eles sempre fazem isso. Aliás, eles fazem isso o tempo todo. Os russos também ficaram completamente fartos disso. Eles tentam constantemente virar as coisas a seu favor. E o próprio presidente, ele claramente quer que seja assim. A questão de sobrevoar a Rússia, isso me afeta. Sabe, eu viajo de Dallas para Pequim e normalmente vou pela Air China. O principal motivo é que é mais barato e mais curto, porque é um voo direto. E é mais curto porque eles podem sobrevoar a Rússia. Mesmo que seja só o quê? 1 hora ou 1 hora e meia mais curto, não parece muito. Mas em um voo longo faz diferença, né? Se você está voando por 2 ou 3 horas, talvez não seja grande coisa, mas se o voo dura 13 horas, depois de 8 ou 9 horas cada hora extra, parece uma tortura. Então, essa hora a mais pesa para mim, é muito sofrimento. É por isso que eu escolho a companhia aérea chinesa, mas vamos ver. Tem uma viagem marcada para a China, então veremos. Vai ser mais longo desta vez. Já comprei minha passagem, então veremos. Bem, posso dizer que compartilho completamente da sua opinião. Eu não suporto voos de longa distância. Quero dizer, também não tenho o corpo certo para isso. Sabe, se você está em um assento da classe econômica em um voo de 14 horas, é uma tortura. Eu sempre acho uma tortura. É exaustivo. Para quem pode pagar pela classe executiva, não é um grande problema, mas para todo o resto, com certeza é. E, novamente, isso não tem nada a ver com a China. Se os Estados Unidos têm uma disputa com a Rússia, esse é um problema deles. Mas por que a China deveria ser punida porque os Estados Unidos decidiram não permitir que suas companhias aéreas sobrevoem a Rússia, já que foram os Estados Unidos que tomaram essa iniciativa? Bem, isso eu realmente não consigo entender. Aliás, outra coisa, taxas portuárias sobre navios construídos na China. Quero dizer, nem mesmo navios chineses, apenas navios construídos na China. O que é isso, afinal? Todos sabemos que os Estados Unidos praticamente não fabricam mais navios. A China tem uma poderosa indústria naval, então você vai tentar punir pessoas ao redor do mundo por comprarem navios feitos na China, quando na verdade agora há muito pouca escolha.
Todo mundo precisa comprar navios chineses porque as grandes operações de construção naval que existiam no Japão e na Coreia do Sul praticamente desapareceram. É incrível que os americanos façam isso e depois fiquem indignados quando a China responde. Eu sempre digo isso. Eles nunca parecem bem, nunca parecem perceber a possibilidade de que outros possam fazer com eles o que acham que têm o direito de fazer com os outros. Então ficam furiosos com isso. E surge essa declaração extraordinária de Scott Bessent de que a China quer arrastar o mundo inteiro com ela, o que é ridículo. Mas, novamente, isso mostra o senso de direito que essas pessoas têm. Bem, estamos indo nessa direção, porque os Estados Unidos não conseguem aceitar que a China seja essa poderosa potência industrial, que a China esteja ficando mais rica e que o povo chinês esteja se beneficiando. No fim das contas, é disso que tudo se trata. Parar a China, interromper o progresso econômico e social da China. O que é algo perverso, algo maligno em si, mas vai fracassar. Antigamente eles negavam isso, diziam, isso não tem nada a ver com segurança nacional. Mas acho que eles não negam mais. Acho que em relação à taxa portuária, eles basicamente disseram, queremos construir a nossa própria, para enfraquecer a construção naval da China. Eles chegaram a dizer isso. E com as companhias aéreas disseram, bem, a companhia aérea chinesa tem uma vantagem competitiva. Então nem é mais sobre segurança nacional ou algo assim. Eles nem se preocupam em arrumar desculpas para isso. Pois é. Mas sobre o espaço aéreo, acho que só os europeus e os Azerbaijão realmente proibiram as companhias aéreas russas. O resto do mundo está tranquilo, sabe? Pois é. E por que o Trump sempre dizia, eu tenho um bom relacionamento com o presidente Putin, blá blá. Que tal algumas ações concretas, como suspender a proibição, que não afetem nada a guerra na Ucrânia? É espaço aéreo civil, certo? Por que ele não suspende isso? Eu não entendo. Bem, ele fez isso. Quero dizer, os russos já propuseram isso várias vezes, desde que Trump se tornou presidente. Os russos disseram aos americanos, olha, isso é uma coisa que todos nós podemos fazer, com a qual todos podemos concordar. Vai ser bom para vocês, bom para nós, vai facilitar as coisas para os dois lados. E não vai fazer nenhuma diferença fundamental na situação econômica ou militar geral. Só vai tornar a vida mais fácil para as pessoas comuns. E os Estados Unidos poderiam ter feito isso, mas não. Eles não querem. E eu suspeito que o motivo pelo qual não querem, mais uma vez, volta ao que eu sempre digo. No fim das contas, isso nem é mais sobre a Rússia. Tudo nos Estados Unidos gira em torno da China. Eles não vão suspender as restrições a voos para a Rússia, algo que foi totalmente criado por eles mesmos. Repetindo, quando isso aconteceu, lá em fevereiro de 2022, foram as potências ocidentais que iniciaram, as potências ocidentais que proibiram voos para a Rússia, tanto de companhias aéreas americanas quanto europeias. E isso nunca envolveu mais ninguém. O resto do mundo está perfeitamente satisfeito em voar para a Rússia. O resto do mundo, não há motivo algum para não querer voar para lá. Portanto, eles poderiam reverter isso. Os russos ofereceram essa possibilidade, mas não, decidiram em vez disso estender isso também à China. Então realmente parece que está cada vez mais caminhando para um confronto real. Mas em relação à reação chinesa a isso, não acho que nenhuma das mídias ocidentais tenha relatado com precisão as ramificações. O que aconteceu foi o seguinte: existe algo chamado jurisdição de longo alcance, que os Estados Unidos vêm usando o tempo todo. Então, quando os Estados Unidos proibiram a ASML e a TSMC de venderem seus equipamentos e produtos para a China, o raciocínio do Zedolf foi, certo, se você tiver qualquer produto, peça ou tecnologia dos Estados Unidos, não pode vender para a China. A China devolveu na mesma moeda. A China disse, se você tiver qualquer coisa em suas peças que contenha mais de 0,1% de terras raras provenientes da China, precisa da minha permissão. Não é uma proibição, certo? É uma permissão.
Você precisa da minha permissão, o que essencialmente significa, por exemplo, a TSMC, que fabrica todos os chips. TSMC is the one who make all the chips. NVIDIA, Apple, Qualcomm, they don't. Nvidia, Apple, Qualcomm, elas não fabricam seus chips, elas projetam os chips. Os chips são fabricados pela TSMC. Então, neste momento, a China tem o poder de veto, dizendo: vocês não podem vender chips para eles, essencialmente cortando todo o fornecimento de chips para os Estados Unidos. Agora, a China não fez isso. A China está apenas dizendo: eu preciso da sua permissão, certo? E a mesma coisa com a ASML, a empresa holandesa, porque nas máquinas de litografia deles há elementos de terras raras, quase certamente vindos da China e quase certamente em mais de 0,1%. Acho que é aí que está o verdadeiro pânico. Acho que o governo entrou em pânico, e certamente Trump entrou em pânico. Não acho que isso tenha sido muito discutido na mídia ocidental. Eles apenas pensaram: ok, as terras raras vindas da China agora estão sob controle rigoroso. Mas não. É mais do que isso. Eles estão controlando também os produtos finais. É isso que está acontecendo agora. Bem, de fato, o que é, como você disse corretamente, exatamente o que os americanos sempre fazem. Eles sempre insistem que se você usar qualquer parte da tecnologia deles, precisa obter a permissão deles. E agora isso foi feito com eles, e eles não gostam. Ficam furiosos com isso. A resposta de Trump, sua primeira postagem no Truth Social, mostrou o quão completamente chocados os americanos ficaram. E os comentários de Scott Besson também mostram o quanto eles estão completamente surpresos. Você está absolutamente certo, porque tenho lido artigos na mídia aqui dizendo que, ao longo do último ano, 40% do crescimento do PIB americano se baseia inteiramente nessa bolha especulativa em torno da IA. A IA depende de chips que, como você bem disse, são fabricados basicamente pela empresa em Taiwan, a empresa sediada em Taiwan. E sem esses chips, não há IA. Ponto final. Você pode projetá-los, mas sem a produção real não pode fabricá-los. E sem as terras raras, você nem consegue fazer as máquinas de litografia. Então, tudo para completamente. Agora, novamente, nunca deveria ter chegado a esse ponto. Não, até agora nunca houve quaisquer restrições sobre terras raras. Sempre foi um fornecedor extremamente confiável. Extremamente. Quero dizer, isso nunca foi um problema. As pessoas falavam sobre isso, mas até este momento nunca foi realmente um problema. Foi o Ocidente que decidiu iniciar essa guerra comercial. Eles não pensaram nas implicações disso. Agora estão enfrentando as consequências e realmente não têm uma resposta. E se não conseguiram resolver a questão das terras raras, não a produção, mas o refino das terras raras, em 15 anos, é improvável que consigam algum dia. Agora, a China não proibiu nada. A China apenas disse: agora você precisa da minha permissão. Mas é claro, a implicação é que ela pode interromper isso a qualquer momento. E é aí que entra todo o pânico, eu acho. Como você disse, não precisava ter chegado a esse ponto, certo? Tudo isso. Na verdade, a China acabou de divulgar os dados mais recentes de exportação de terras raras. Houve um leve aumento em relação ao mês passado. Então, a parte civil está totalmente bem. A China também desenvolveu um sistema de rastreamento muito sofisticado. Enfim, a parte civil está bem. É na área militar e de alta tecnologia, as áreas sensíveis que a China está agora reforçando o controle. Mas veremos como isso vai evoluir. A linguagem que está saindo dos Estados Unidos é simplesmente inacreditável. Quero dizer, há um tom de medo e repulsa em parte disso que é simplesmente extraordinário. E agora esse argumento insano sobre soja e óleo de cozinha, isso mostra como eles perderam completamente o controle de si mesmos. Quero dizer, a China produz sua própria soja. Aparentemente, isso é feito de alguma forma para prejudicar os Estados Unidos. Quero dizer, os Estados Unidos estão impondo tarifas ao resto do mundo e querem aumentar sua própria produção de certas coisas, mas se a China faz o mesmo com a soja, isso é de alguma forma anti-americano. Quero dizer, o quê? Vamos parar de comprar óleo de cozinha deles? É simplesmente, quero dizer, quem são essas pessoas?
De que parquinho elas escaparam? É só o que posso dizer. Realmente é. I mean, that's all I can say. I mean, it really is. The soybean actually, the Chinese. Na verdade, o governo chinês nunca proibiu as empresas de comprarem soja dos Estados Unidos. É que a soja brasileira e argentina são mais baratas. Simplesmente mais baratas. Mas isso acontece por causa da tarifa, a tarifa de retaliação que a China impôs sobre os produtos norte-americanos que, novamente, ambos os lados concordaram que seria o ponto de parada das tarifas. Acho que é de 25% ou algo assim. Sim, isso vale para a soja dos Estados Unidos. Mas, quando você adiciona esses 20%, ela deixa de ser competitiva em relação à brasileira e à argentina. Então, ainda é um mercado, não é uma proibição. So it's a market, but it's not. It's not a ban. It's a pure market thing. I mean, what makes it É uma questão puramente de mercado. O que torna tudo ainda mais bizarro é que, claro, a soja é uma invenção chinesa. Não sei se você sabe disso, mas Benjamin Franklin aprendeu tudo sobre ela no século XVIII. A primeira referência em inglês ao tofu foi feita por ele, porque era vegetariano. Os chineses descobriram essa forma extraordinária de produzir alimentos ricos em proteína, como o tofu, e desenvolveram a soja. E certamente, toda essa raiva e fúria, quero dizer, o ponto é que, como eu disse, é infantil. Sim, é como uma criança mimada batendo no chão quando não consegue o que quer. É simplesmente ridículo. E veja, este é o país que ainda afirma ser o mais poderoso do mundo, agindo assim. Isso só mostra o quão completamente desconectado ele está da realidade e de qualquer senso de maturidade e responsabilidade. adulthood and maturity. They really are. And you notice that, the swing. Eles realmente são. E você percebe as oscilações, uma briga furiosa, uma postagem furiosa sobre a China vinda do Trump. E no dia seguinte, eu me dou muito bem com Xi Jinping, ainda estou ansioso para me encontrar com ele. Então, por um lado, dá quase para ver essas mudanças de raiva, medo e tudo mais. Tenho que dizer, acho que esta é a grande questão. O que aconteceu na primavera e no início do verão foi a abertura do pano para esse drama, mas aquilo foi apenas o primeiro ato. Agora, estamos entrando no verdadeiro negócio, porque acho que a China, minha impressão é que a China se cansou. Eu estava olhando a mídia chinesa, lendo o Global Times, que é sempre onde começo, e realmente tenho a sensação de que os chineses simplesmente se cansaram. Yeah. And some people even call the Sim, e algumas pessoas até chamam os minerais de terras raras de arma nuclear da cadeia de suprimentos. Provavelmente é mesmo. Provavelmente é. Mas, bem, como você disse, o Trump primeiro fez aquela longa postagem no X, ou uma ou duas postagens nas redes sociais. Claramente ele estava muito irritado e anunciou que iria cobrar 100% sobre todos os produtos chineses. Mas depois ele sempre voltava atrás. Ok, então foi isso que ele disse. Não se preocupem com a China, vai ficar tudo bem. A China vai ficar bem. Ok, respeitou muito a presidência, só teve um momento ruim. Ele está falando de si mesmo? Is he talking about himself? Yes. Sim, com certeza ele é. And he even said he doesn't want. E ele ainda disse, ele não quer uma depressão para o país dele. E eu também não quero. Os Estados Unidos querem ajudar a China, não prejudicá-la. Quando eu estava lendo isso, parecia tão surreal. Como você disse, é tão surreal que ele esteja escrevendo algo assim. Mas é o seguinte, como você disse, o pessoal em Durand disse que eles não têm marcha ré. Então, como é que eles saem dessa? So how do they get themselves out of this? How do they? Indeed. How do they get themselves out of this? I mean, Como eles vão sair dessa? Quero dizer, o que eles precisam fazer, o que deveriam fazer, é se reunir com os chineses. Eles deveriam dizer, olha, precisamos recuar. Entendemos que isso saiu completamente do controle. Vamos voltar ao que foi acordado antes, ao que foi decidido nas negociações em Madrid, em setembro, e começar negociações de verdade. Pelo que eu sei, embora eu possa estar enganado, não acho que tenha havido nenhuma negociação comercial substantiva desde setembro, que era o que deveríamos estar ouvindo, o que deveria ter acontecido. Então, começamos negociações comerciais de verdade e avançamos para uma nova rodada de comércio. Não acho que eles vão fazer isso. Acho que o que provavelmente veremos, em vez disso, será todo tipo de discurso grandioso
sobre como precisamos encontrar alguma forma de desenvolver terras raras rapidamente, cortar caminhos e coisas desse tipo. Eles vão procurar terras raras pelo mundo todo, e haverá uma campanha global para obter todas as terras raras que puderem ser encontradas e enviadas para os Estados Unidos e tudo mais. Ou seja, saquear a Europa e os aliados americanos em busca de terras raras. Isso pode lhes render algumas semanas ou meses, talvez, e depois virão mais raiva e mais indignação. Não sei o que eles vão fazer, mas não vai ser fácil para eles voltarem atrás, porque, como você bem disse, eles não gostam de fazer isso. Eles não têm marcha ré. Então, talvez, com toda essa conversa sobre acordos ao redor do mundo, assinando este ou aquele acordo por terras raras, todos nós sabemos que o problema não são as próprias terras raras. Terras raras, na verdade, não são tão raras assim. O que é raro é o processamento, o refinamento, a separação. Eu acabei de aprender um pouco sobre todo esse processo. Aparentemente é algo muito complexo, certo? Na verdade, exige algo entre 70 e 100 etapas, e cada etapa precisa de alguns produtos químicos adicionais. Para cada um deles é necessária uma fórmula específica. E mesmo assim, é preciso considerar a acidez, a temperatura, a umidade, há muitos fatores envolvidos. Então, não é algo que se possa simplesmente replicar. Alguém até disse que o pai das terras raras, um cientista chinês, mesmo que ele próprio entrasse em um laboratório, não conseguiria simplesmente reproduzir tudo de imediato. Ele não pode fazer isso. Portanto, não é algo que se consiga resolver da noite para o dia. Não funciona assim. Não, eu li que a China basicamente começou a desenvolver os processos para terras raras lá na década de 1960. Sim, lembra-se. Isso remonta a tanto tempo, porque, quero dizer, era uma época em que a China estava, como sabemos, sob isolamento. E os chineses entenderam que precisavam alcançar algum grau de resiliência. Eles começaram a trabalhar nisso, e muito foi feito naquela época. Desde então, isso vem sendo continuamente desenvolvido e aprimorado. E não pode ser reproduzido de forma simples ou rápida. É um processo muito complicado. Também entendo que é possível encontrar alternativas para alguns dos elementos de terras raras, mas elas são muito menos eficazes e eficientes. Quero dizer, não é possível substituí-los completamente. Portanto, seria incorreto dizer que a produção industrial pararia completamente se não houvesse terras raras. Mas no nível mais alto das tecnologias, o atraso seria cada vez maior, porque mesmo que você consiga projetá-las, não conseguiria fabricá-las. Todas essas afirmações, tipo, temos terras raras aqui e ali, são meio que blefe, né? Parece-me, absolutamente. Mas é a mesma história, embora de certas formas bastante diferente, com as máquinas de litografia. Os Estados Unidos pararam de exportar máquinas de litografia para a China, porque, você sabe, são máquinas enormes, muito complexas e intrincadas. Disseram que os chineses não seriam capazes de copiá-las ou reproduzi-las. Pode-se argumentar que é a mesma coisa com as terras raras, mas as terras raras são algo muito mais difícil do que as máquinas de litografia. E a China pode, sem dúvida, fabricar suas próprias de litografia. And China can absolutely make its own lithography machines. I mean, the idea that China will not be able to make A ideia de que a China não será capaz de fabricar máquinas de litografia tão avançadas quanto as que os holandeses produzem é absurda. Quero dizer, cada parte da cadeia de suprimentos usada pelos holandeses existe na China. Os ímãs, os espelhos, tudo isso. Obviamente, a China precisa trabalhar em todas essas partes diferentes, mas ela vai conseguir. E claro, eles entendem perfeitamente como essas coisas funcionam. Eles sabem o que fazer. Tem pessoas que produzem espelhos, por exemplo, o que precisam fazer é fazê-los produzir espelhos melhores. Qualquer pessoa com alguma experiência na indústria, e eu tenho alguma, sabe que isso é possível. Mas começar do zero com uma tecnologia como a de terras raras vai levar muitos anos para dominar. Isso não vai ser feito rapidamente de forma alguma. E não há atalhos. No. Yeah. And
Sim, e quanto mais você trabalha nisso, mais difícil fica. Porque, pelo que entendo agora, a pureza, esse é o ponto principal, a pureza. Então, no momento, os Estados Unidos ou outras empresas conseguem atingir 99,9% de pureza nesses elementos de terras raras. A China consegue 99,99999, ou seja, 4 ou 6 noves. Aparentemente, passar de 3 para 4 noves já é um grande salto, certo? Mas de 3 para 6, claro, é ainda mais difícil. Então, mas das todas as formas esses planos de ponto que aparentemente existem. Esses 6, 4 coisinhas. Exatamente. Absolutely. E eu tenho certeza de que o mesmo vale para os chips de IA, aliás. Sim. That's what I've heard as well. I mean, you absolutely need them there. Quer dizer, você realmente precisa deles lá. Então, sim. Mas como eu disse, é uma tecnologia muito difícil. E como eu disse, a China vem trabalhando nisso há décadas. Você não pode simplesmente reproduzi-la. Por um lado, não acho que os Estados Unidos conheçam essa tecnologia. Quero dizer, a China conhece as máquinas de litografia. Não há nada sobre fabricá-las que, em teoria, a China não entenda. Eles conhecem toda a teoria de como fazer máquinas de litografia. Os russos também, aliás. Os russos começaram a fabricar máquinas de litografia, não as de altíssimo nível, mas eles têm esse entendimento e têm ideias. E tenho certeza de que a China está ainda mais avançada, muito mais avançada. Então eles conseguem fazer isso. Os chineses têm a teoria de como fabricar máquinas de litografia. Pelo que entendo, as pessoas no Ocidente não têm a teoria de como processar terras raras. É algo que precisa ser descoberto. E como eu disse, provavelmente é mais fácil, se você quiser pureza, passar de, digamos, 90% para 99%. Talvez isso seja relativamente mais fácil. Mas de 99,9% para, 99,99% é muito difícil. Remember 3 Stairway? Eu gosto disso, né? Exatamente. Partindo do nível mais baixo, quando você melhora até certo ponto, parece mais fácil. Em comparação com, você sabe, níveis ainda mais altos. Enfim. Exatamente. Agora, esse incidente notável em que o governo holandês apreendeu a Nexperia, a empresa de propriedade chinesa, antes de tudo, os holandeses precisam entender. Neste momento, os Países Baixos têm cerca de 27 bilhões em ativos na China e exportam 21 bilhões anualmente para a China. Eles também têm cerca de 1.000 subsidiárias de empresas holandesas localizadas na China. Portanto, a China pode causar muito dano aos Países Baixos. Eles precisam entender isso. Minha interpretação, meu palpite, e a análise de algumas outras pessoas nas redes sociais é que, por causa do que dissemos, trata-se de jurisdição secundária ou de longo alcance. A ASML, seja o que for que vá vender, o que representa uma grande, enorme porcentagem de seus negócios, está vendendo para o exterior. Então agora a China basicamente assumiu o controle disso, certo? Isso deixou o governo holandês em pânico. Agora, é claro, os Estados Unidos vêm pressionando os holandeses há muito tempo, muita pressão nesse sentido. Então isso faz parte da questão. Mas também, essa última situação, a escalada que afetou diretamente a ASML, provavelmente os deixou em modo de pânico. Agora, os europeus às vezes, não às vezes, muitas vezes, quando entram em pânico, tendem a piorar as coisas. E não resolvem o problema, eles o agravam. Você acha que isso faz parte da questão? Com certeza. Quero dizer mais uma vez, já tive que lidar com situações de pânico muitas vezes. Como você sabe, fui advogado de plantão na alta corte. E um dos motivos pelos quais consegui permanecer lá por 12 anos foi justamente porque nunca entrei em pânico. Então eu sempre soube e sempre consegui perceber os sinais de pânico. E o problema das decisões tomadas em pânico é que elas são sempre más decisões. Invariavelmente são. O que você precisa fazer é dar um passo para trás, pensar bem, elaborar um plano e colocá-lo em prática. A China faz isso, aliás. Veja, falamos sobre os anos 1960, e eu não preciso dizer às pessoas na China que os anos 1960 foram um período complicado e difícil lá. Não vou discutir nada disso ainda. A questão é que mesmo naquela época,
a China fez planos para se preparar para a possibilidade de ser colocada sob cerco. E é por isso que começou seu trabalho com terras raras. Isso é um plano, você o elabora. Você se senta, diz a si mesmo, o que eu preciso fazer? E vai passo a passo. Às vezes é preciso agir bem rápido, mas se fizer dessa forma, se trabalhar com um plano, geralmente é possível encontrar um caminho. Isso aqui não mostra nenhum sinal de planejamento. É uma decisão tomada sem qualquer reflexão real. Joga fora princípios jurídicos fundamentais. Quero dizer, tudo é feito sem qualquer recurso adequado à lei. Na verdade, é profundamente abusivo em relação à lei. E tudo isso é feito, obviamente, porque as exigências e pressões dos americanos se tornaram opressivas, e vocês estão com medo. O que vai acontecer é que em 10 anos a ASME não vai mais existir. TMSL will not exist. It really will not exist. Isso realmente deixará de existir. Todo o seu negócio, todo o negócio que a Holanda tem nessa área, ajudou enormemente o país. E veja, a Holanda, sua principal exportação são ferramentas e máquinas de alta precisão e coisas desse tipo. E não apenas as máquinas de litografia, mas tudo isso vai fracassar porque você está destruindo completamente sua reputação e incentivando outros a duplicar o que você faz. E os outros têm mais recursos e farão melhor. Quero dizer, o motivo pelo qual eles não fizeram isso até agora é porque não era lucrativo para eles. Mas agora é, então eles farão melhor. É estupidez. Mas as pessoas, quando estão em pânico, fazem coisas estúpidas. E este é outro exemplo disso. O que eles estão dizendo é que não estão tomando posse total. Eles estão assumindo a gestão da empresa, ou seja, todas as decisões. Agora, em princípio, os proprietários, qualquer que seja o lucro, ainda recebem sua parte disso, mas os proprietários não podem tomar decisões. Nenhuma decisão, certo? Acho isso ainda pior. Quer dizer, é como a mesma história de confiscar os ativos russos. Você inventa um esquema para tentar ocultar ou disfarçar a ilegalidade do que está fazendo, e tudo que isso faz é provar que você reconhece essa ilegalidade. Quero dizer, a ideia de que você poderia assumir o controle de uma empresa, bem, poderia demitir toda a alta administração e colocar suas próprias pessoas no comando, e que isso de alguma forma não afetaria os direitos do proprietário, mesmo que o proprietário não tenha mais nenhum controle sobre o que a empresa faz. Isso é ridículo. É insultante. É estupidez de novo. Se você vai confiscar a empresa, bem, você não deveria confiscar a empresa. Isso é absolutamente errado. Mas então apenas faça. Haja de acordo com sua própria convicção. Mostre poder de decisão. Fazer desse jeito mostra que você não tem nenhuma crença real na correção do que está fazendo. Achei que os holandeses deveriam saber mais. Eles foram por comerciante, entendeu? Não foram? Bem, absolutamente. Eles eram comerciantes muito implacáveis e duros, como o povo na China provavelmente sabe. Quero dizer, eles trabalhavam duro, eram muito inteligentes e muito bons nesse tipo de coisa. Mas agora, como eu disse, como tantas pessoas no Ocidente, eles estão perdendo o controle. Estão começando a entrar em pânico. Estão tomando decisões às pressas. Não estão pensando bem nelas. Quando as pessoas estão assustadas e em pânico, ficam com raiva. Existe aquela expressão bem conhecida e muito verdadeira. Decisões tomadas com raiva são lamentadas com o tempo. E é exatamente o caso. Isso vai ser um desastre para os Países Baixos. Sim, e a China fez duas coisas. Uma é que a Shell, a empresa holandesa, agora está sob investigação do governo chinês. E então a China impôs um controle de exportação sobre a Nexperia, porque agora os holandeses estão assumindo o controle dessa empresa, enquanto a China basicamente limita o que a parte chinesa da Nexperia pode fazer. Então, na verdade, uma das coisas que o governo holandês alega é segurança nacional, certo? A China não quer que sua parte chinesa da Nexperia, que também possui alguma propriedade intelectual, seja apreendida pelo governo holandês. Portanto, eles estão protegendo essa parte na China.
protecting that part in Yes. China. So it's Bem, o que é preciso entender sobre isso é que sim, a China obteve alguns benefícios com essa empresa, mas os Países Baixos obtiveram muito mais. Had many more. Sim, I mean, Quero dizer, estava incorporando a expertise chinesa em suas cadeias de suprimentos. sim, Início páreo. yeah, and somebody even said this is probably sim. E alguém até disse que isso provavelmente é uma versão holandesa do TikTok, porque a gente sabe, né? O TikTok tem a tecnologia, a base de usuários, é simplesmente uma boa empresa. E agora os Estados Unidos estão tentando pegá-la. Não sabemos como isso vai acabar. No momento, eu diria que o acordo do TikTok tem 50% de chance. Não acho que haja mais de 50% de chance de ele realmente acontecer com tudo que está rolando. Lembre-se, a China ainda não assinou nada, então o acordo não está fechado. Muita coisa ainda pode acontecer. Até mesmo alguns meios de comunicação chineses e americanos concordam que muita coisa ainda pode mudar. Enfim, sobre essa empresa, na verdade a Nexperia, parte do motivo pelo qual os chineses a assumiram foi que ela estava enfrentando alguns problemas financeiros e coisas do tipo. Então foi a China que a comprou. so China is the one who took it over, and part of the reason it revitalized this company E parte do motivo pelo qual isso revitalizou a empresa é por causa dos chineses, tanto pela tecnologia deles quanto pelo mercado, o que ajudou a companhia. E agora eles vão se apropriar disso, muito parecido com o que aconteceu com o TikTok. Há mais uma empresa, o Grindr. Essa foi a que começou tudo isso. O Grindr, você sabe, o aplicativo gay. Algumas pessoas dizem que o presidente Johnson tem uma conta lá. Ok, é quase como um segredo aberto. Ele tem uma conta no Grindr. Mas enfim, o Grindr era uma empresa americana e depois uma empresa chinesa a comprou e a melhorou significativamente, especialmente a função de localização. Veja, para esse tipo de aplicativo de namoro, é muito importante saber quem está por perto, com quem você pode sair. Então, quando eles aprimoraram esse recurso de localização, ele se tornou realmente popular. function, it became really popular. And that's what the US government coming in saying national security. E foi então que o governo dos Estados Unidos interveio e disse: segurança nacional, vocês têm que vender de volta para investidores americanos. E foi o que aconteceu. Depois disso, a China rapidamente promulgou uma lei de segurança nacional, determinando que qualquer empresa com tecnologia sensível deve ter suas vendas aprovadas pelo governo chinês. Foi aí que aconteceu aquela coisa com o TikTok. Você sabe, todas essas situações. Então, acho que o que a China está fazendo agora com a Nexperia é, em parte, por esse motivo. E também, mais do que qualquer outra coisa, é como se dissesse, certo, as partes da nossa empresa, vocês não podem exportar nada. Agora é uma proibição, porque não se sabe o que eles estão exportando, certo? Pode ser tecnologia sensível, produtos, coisas assim. Então vamos ver. Stuff like that. So we will see. Well, that is exactly right, and it makes complete sense because Bem, isso está exatamente certo. E faz todo sentido, porque se você vai ser exposto a esse tipo de roubo predatório da sua empresa, então pelo menos quer proteger seus direitos de propriedade intelectual. Sabe, posso dizer uma coisa aqui? Quero dizer, uma das coisas mais frustrantes dos últimos 30 anos é essa história constante sobre a China roubando propriedade intelectual. Aliás, devo dizer que nunca fui advogado de propriedade intelectual, mas lidei bastante com questões de propriedade intelectual desde os anos 1980 e nunca me deparei com nenhum problema envolvendo a China nesse campo. E tenha em mente que eu trabalhava em Londres, onde havia grandes problemas com roubos de propriedade intelectual por parte de chineses. Tenho certeza de que teria me deparado com isso. Mas deixando tudo isso de lado, quem realmente está tentando roubar coisas? Quem é que está fazendo isso agora? Who is actually doing that now? Yeah. And one aspect of it is E um aspecto disso que a mídia ocidental provavelmente não comenta é que a Rússia provavelmente está bem satisfeita agora, porque todas essas coisas estão relacionadas a armas, certo? Muitas coisas conectadas a armas. E a mais recente, algo a que poucas pessoas estão prestando atenção, é que a China também impôs alguns controles sobre diamantes. Agora, os diamantes são muito importantes. Eles são importantes para algumas armas, mas também para instrumentos de precisão que ajudam a fabricar armas.
E há um veículo de mídia russo que chegou a destacar algo como: finalmente estávamos esperando que vocês fizessem algo sobre os diamantes. Então, eu não sei exatamente qual é a história aí, mas me parece que, sabe, a Rússia precisa de alguns minerais de terras raras e tenho quase certeza de que ela vai consegui-los. Bem, eu li a mídia russa. Eles estão falando muito sobre o assunto, aliás. E posso dizer que, basicamente, eles estão dizendo para si mesmos, e não acho que haja nenhum segredo nisso, que o que provavelmente vão conseguir com isso daqui para frente é muito mais investimento chinês. Sim, porque como está se tornando difícil para a China estabelecer negócios em países ocidentais, a Rússia tem muitas tecnologias. É a principal produtora mundial de diamantes, é muito forte em engenharia de energia nuclear e é avançada em tecnologia de motores de aeronaves, turbinas a gás e todas essas coisas. Então agora, finalmente, os chineses estão começando a perceber que esses são os parceiros confiáveis. Eles são as pessoas que têm algo a oferecer. Quero dizer, você sabe, eles estão observando tudo isso com grande interesse. E você está absolutamente certo. Eles pensam consigo mesmos: bem, se os americanos vão ter problemas para obter a expertise chinesa em sua cadeia de produção de armamentos, isso é totalmente bom para nós. Nós não temos esses problemas. Não temos nenhuma dificuldade em obter nossas terras raras da China. Claro que não. Aliás, talvez você se interesse em saber que os russos querem estabelecer uma coprodução com a China, na Rússia, para as terras raras russas. Eles dizem: temos todos esses enormes depósitos, conseguimos refiná-los até certo ponto, mas queremos refiná-los ainda mais. Então por que vocês não vêm e fazemos isso juntos? Só dizendo. Sim, então tudo isso é muito autodestrutivo para o Ocidente em geral, o que também leva a outro ponto. Acho que ouço cada vez mais, e estou cada vez mais convencido, de que talvez o problema de Taiwan esteja se aproximando. Veja, o motivo pelo qual a China não tomou uma atitude em relação a Taiwan não é porque, militarmente, ela não possa. Ela pode, e muito rapidamente. Há todo tipo de maneiras. Você sabe, um bloqueio é outra forma de fazer isso. Eles provavelmente nem precisariam recorrer à ação militar. Apenas um bloqueio já poderia causar problemas suficientes. O motivo pelo qual eles não querem fazer isso é que não querem ferir nenhum taiwanês, porque eles são chineses. Na visão da China, eles são chineses. Agora, independentemente de como se chamem, eles são chineses. Acho que essa é uma parte muito importante da questão. No geral, acredito que é porque a China ainda quer manter uma boa relação com os Estados Unidos e os europeus. Mas com os últimos acontecimentos, me parece que os Estados Unidos e os europeus é que estão afastando a China. Se eles já estão fazendo as coisas que a China acha que fariam quando ela assumisse o controle de Taiwan, então o que resta para a China? O que impediria a China de simplesmente fazer isso acontecer? Ouvi exatamente as mesmas discussões. Também vi tudo isso acontecer na Rússia, que a Rússia se conteve na Ucrânia por muitos e muitos anos, porque não queria colocar em risco suas relações com o Ocidente. Eles sabiam que o relacionamento com o Ocidente desmoronaria se agissem de forma mais agressiva na Ucrânia. Sentiam que havia uma interdependência econômica e queriam preservar tudo isso. O Ocidente manteve uma pressão implacável de sanções sobre a Rússia após a crise de 2014. E, eventualmente, chegou o momento em que os russos disseram: chega, não estamos ganhando nada sendo contidos. Pelo contrário, estamos vendo a Ucrânia ser rearmada e fortalecida para lutar contra nós. E eu suspeito que as pessoas, tenho certeza de que as pessoas na China estão dizendo exatamente a mesma coisa. Você está absolutamente certo. Quero dizer, a Ucrânia é um país enorme, com uma população muito grande, forças armadas numerosas e linhas de suprimento estáveis. Taiwan não é assim. Quero dizer, é um lugar grande, mas não na mesma escala que a Ucrânia. Se a China agir contra Taiwan,
o desequilíbrio será muito, muito maior do que entre a Rússia e a Ucrânia, ou entre a Rússia e o Ocidente. Então, para mim, é óbvio que se houvesse uma operação militar em Taiwan, ela terminaria muito rapidamente. E quanto à intervenção da Marinha dos Estados Unidos? Bem, acho que eles deveriam ser muito cautelosos. Quero dizer, se chegarem perto da costa chinesa, novamente, não sou especialista nesse assunto, mas acho que seria devastador para eles. Eu estava conversando com um cara de Taiwan. Sabe, ele morava na Califórnia, mas a família dele e todo o resto ainda estão lá. Ele me disse várias vezes, posso te garantir, Sofia, não haverá muita resistência dentro de Taiwan. Isso é bem diferente da situação entre Rússia e Ucrânia. Ele disse que as pessoas, principalmente os políticos, afirmam, queremos independência, mas são autoridades muito corruptas. Eles gostam de manter o status quo porque podem lucrar com isso. Não querem mudanças. Esses são apenas uma pequena porcentagem dos taiwaneses, os principais políticos. Eles querem manter as coisas como estão porque, por exemplo, quando compram armas dos Estados Unidos, recebem uma parte para eles mesmos. Eles querem isso. Uma vez que haja unificação, não poderão mais ter esse tipo de vantagem. E ele me deu exemplos dos casos mais recentes. Neste momento, o Partido Nacionalista tem uma eleição para a liderança se aproximando. Acho que, em alguns dias, ele disse que normalmente deveria ser uma eleição bem simples, mas agora até isso está corrompido. Estão fazendo lances abertamente, apostando em quem vai vencer a liderança. Então a eleição virou, sei lá, uma espécie de palhaçada em que as pessoas apostam dinheiro em se uma mulher ou um homem vai ganhar. Não dá para chamar isso de um país sério quando uma eleição basicamente e aparentemente de forma legal permite que as pessoas apostem no resultado. Então ele me deu esse exemplo. Disse que assim que a China, o governo chinês, declarar, certo, vamos agir agora, a maioria das pessoas vai imediatamente levantar suas bandeiras chinesas. Bem, quero dizer, é importante lembrar que Taiwan faz parte da China. Então quero dizer, por que as pessoas em Taiwan resistiriam ao exército do país ao qual pertencem? Essa é uma diferença imediata entre Taiwan e a Ucrânia, porque a Ucrânia foi reconhecida pela Rússia como um país independente. Não havia dúvida sobre sua independência. Taiwan não é um país independente. O próprio governo de lá diz isso. Como eu sempre digo, e já disse isso a várias pessoas na Grã-Bretanha, sempre recebo olhares de espanto. Se eles realmente insistem que são um país independente, por que não devolvem todos os tesouros do Museu do Palácio? Sabemos que Chiang Kai-shek os roubou de Pequim e os levou para Taipei, e eles ainda estão lá. Bem, mas nunca houve, quero dizer, até se chama Museu do Palácio. Então devolva. Não, é claro que não. Quero dizer, eles querem ter o bolo e comê-lo também, como costumávamos dizer na prisão. Eles querem fingir que são independentes, embora ao mesmo tempo realmente não queiram dizer que são independentes. Não acho que haverá muita resistência em Taiwan. Acho que as pessoas lá são educadas e bem informadas demais sobre a realidade para oferecer esse tipo de resistência. Haverá algumas pessoas muito fanáticas e muito doutrinadas, e elas podem oferecer alguma resistência, mas não creio que será o suficiente para enfrentar o exército chinês, por assim dizer. Sim, esse é basicamente o consenso. São realmente os políticos corruptos, sabe? E até esses políticos corruptos todos têm passaportes de países ocidentais. Vão fugir rápido. São corruptos, então ganham muito dinheiro, têm contas no exterior e suas famílias e filhos provavelmente já estão no exterior e coisas assim. Tipo, sabe, o Zelensky. E é uma ilha cercada por mares que a China vai dominar. Quero dizer, essa é outra diferença em relação à Ucrânia. A Ucrânia tem ligações de abastecimento estáveis com o Ocidente. Taiwan não. Não. É. E mais uma coisa, não sei se você percebeu, há muita conversa sobre essa questão das terras raras.
E a melhor parte é sempre a seção de comentários. Muitas pessoas nos comentários estão dizendo que a China deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz porque todo esse endurecimento do controle sobre as terras raras pelo menos desacelera a produção de armas. Isso é bom para a paz. Bem, afinal de contas, eles concederam o Prêmio Nobel da Paz à União Europeia. Não está muito claro para mim o porquê. Então, por que não? Se você vai fazer isso, pode concedê-lo a um país inteiro. Poderia muito bem concedê-lo à China. Parece-me perfeitamente sensato. Quero dizer, em que guerra a China lutou nas últimas décadas? Nenhuma. É preciso voltar à guerra de fronteira entre China e Vietnã em 1979. E nessa guerra, aliás, a China foi apoiada pelos Estados Unidos. Então, quero dizer, sabe, este é um país muito pouco agressivo. Todas as outras grandes potências, China, Índia, Rússia, Estados Unidos, todas elas lutaram em guerras. A China não lutou em nenhuma. Uau! Falando do Prêmio Nobel da Paz, o vencedor é quase como, sei lá, uma piada. Porque pelo menos no passado fingia-se, ok, isso é pela paz. Mas agora estão abertamente dando o prêmio a alguém, Maria Corina Machado. Ela realmente convidou Israel a invadir o país dela, a Venezuela. Então estamos dando o prêmio a alguém que quer uma guerra agora, em vez de nem fingimos mais. Isso é uma piada, não é? E quem apoiou um golpe militar contra Hugo Chávez, que era, claro, o presidente da Venezuela eleito de forma democrática e constitucional, e assinou um dos decretos emitidos durante o período em que Chávez estava preso, estabelecendo algum tipo de governo. Ela liderou protestos violentos contra o governo da Venezuela e fez todas essas coisas. Mais uma vez, é surreal. E, novamente, isso mostra até que ponto o Prêmio Nobel é uma instituição completamente corrompida. Tem sido assim há décadas, durante toda a minha vida, para ser honesto. Mas com este prêmio em particular, toda a aparência de legitimidade desapareceu. Alguém apontou que Barack Obama, em certo momento em 2015, bombardeou um hospital no Afeganistão. Esse hospital era administrado pelos Médicos Sem Fronteiras, que são vencedores do Prêmio Nobel da Paz. Então, Barack Obama é o único vencedor do Prêmio Nobel da Paz que bombardeou outro vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Pois é, só dizendo. Pois é, aí está. Quero dizer, aí está. Acho que tudo isso deveria ser abolido. Quero dizer, Alfred Nobel, aliás, foi um homem interessante, com um passado muito interessante. Mas não consigo imaginar que ele teria paciência com a forma como o prêmio que criou está sendo mal utilizado hoje em dia. É a mesma coisa, aliás, com a ciência. Repare como são sempre os ocidentais que ganham o prêmio. A China hoje é um colosso científico. Mas será que ouvimos falar de cientistas chineses recebendo prêmios? Absolutamente não. E o Prêmio Nobel de Economia, que tecnicamente nem faz parte dos prêmios Nobel, mas está relacionado a eles, a China tem sido o país economicamente mais bem-sucedido do planeta nos últimos 30 ou 40 anos. Algum economista chinês sequer foi considerado para o Prêmio Nobel de Economia? Falando em Obama, Obama recentemente fez uma postagem no X porque, pelo visto, está parabenizando o chamado Acordo de Paz. Ok, vamos falar sobre isso. Ele disse, depois de 2 anos de perdas e sofrimento inimagináveis para as famílias israelenses e o povo de Gaza, todos devemos nos sentir encorajados. Blá, blá, blá. Agora, essa frase deixou muita gente insatisfeita porque ele diz, famílias israelenses e o povo de Gaza. As pessoas em Gaza também têm famílias. Certo. Linguagem horrível, horrível. Completamente típico do Obama, aliás. Quero dizer, um dos políticos mais manipuladores que já conheci, que usa a linguagem da forma mais manipuladora possível. E este é apenas mais um exemplo. Então o povo israelense tem famílias, né? Horrível. O povo em Gaza não tem famílias, é isso?
So many people point in, Muita gente aponta isso. Mas em termos de paz, é uma paz muito frágil, certo? Porque as mortes não estão parando e os Israel ainda bloqueiam a fronteira. Eles não abriram. still block the border, isn't it? It's not open the border. No, I mean, nothing has been resolved, nothing has been settled. Quer dizer, nada foi resolvido, nada foi decidido. Se isso seguir adiante, e acho que esse é um ponto que precisa ser destacado, e destacado aqui, é uma derrota para Israel, aliás. O Hamas ainda está lá. Israel se propôs a destruí-lo. Como resultado desse conflito, cada vez mais países reconheceram o Estado palestino, o que é uma grande conquista diplomática para os palestinos hoje. E se uma força de paz de países muçulmanos realmente entrar em Gaza, então teremos tropas de países árabes voltando a entrar, pela primeira vez desde a Guerra de 1967, no território da Palestina. Portanto, se isso realmente der certo, ao contrário do que Trump diz sobre ser uma vitória para Israel, é uma derrota para Israel. About it being a victory for Israel, it is a defeat for Israel. Again, we see the way in which language. Mais uma vez, vemos a forma como a linguagem é completamente invertida. Mas não acho que esse plano vá sobreviver, justamente por esse motivo. Não acho que Israel esteja reconciliado com o resultado disso. Não alcançou nenhum de seus objetivos, exceto o fato de agora ter recuperado os 20 reféns restantes que ainda estavam vivos. Não sei quantos deles morreram, mas quase certamente agora vai esperar alguns meses, ou até algumas semanas, e começar tudo de novo. Sim. E também o fato de que Israel deve saber que isso é uma derrota para eles, porque claramente eles querem tomar Gaza, mas não conseguem, certo? E eles não querem tomar a Cisjordânia, o que seria muito difícil de justificar para o mundo. Sim. Mas com isso, Israel não vai simplesmente ficar parado em silêncio. Eles podem até se sentir mais compelidos a atacar o Irã. Isso é possível? Esse é o meu grande medo. Que um dos motivos por trás desse acordo seja justamente o fato de estarem abrindo caminho para criar espaço político e diplomático a fim de atacar o Irã. Temos ouvido muitos rumores nas últimas semanas de que aviões americanos, aviões-tanque de reabastecimento e coisas do tipo, estão sendo deslocados para o Oriente Médio. E realmente parece um pouco como se algum tipo de ataque ao Irã estivesse a caminho. Não estou dizendo que é certo, nem que vai ser definitivamente um bit before, mas é exatamente isso que me medo. E Trump mencionou casualmente algo ao qual acho que todo mundo deveria prestar atenção. Ele disse que Netanyahu lhe contou que teria de usar uma arma nuclear tática para bombardear o Irã, porque não tem uma bomba capaz de penetrar fundo suficiente para atingir sua instalação nuclear. Algo assim. Agora, quando ele disse isso, estava tentando mostrar ao mundo que está se esforçando muito para fazer a paz no Oriente Médio. Mas então essa coisa escapou. Eu fiquei tipo, sério, por que ninguém sequer discutiu isso? Você está completamente certo sobre isso. Quero dizer, o modo como, no Ocidente, à medida que nosso poder se esvai, a ideia de guerra nuclear está se tornando algo normal me horroriza profundamente. É simplesmente incrível que as pessoas possam falar casualmente sobre Israel atacar o Irã com armas nucleares. O primeiro-ministro de Israel aparentemente discutindo isso abertamente com o presidente dos Estados Unidos. E ninguém parece achar isso estranho ou preocupante. E isso também, até certo ponto, se mistura com essa discussão sobre fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro Tomahawk, que são capazes de transportar ogivas nucleares. E o fato de que, em fevereiro, todos os indícios apontam que o único tratado restante de armas nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos vai expirar. Os russos se ofereceram para prorrogá-lo. Os americanos parecem não se importar muito com isso. Estamos nos tornando, no Ocidente, pessoas cada vez mais perigosas. É tudo que posso te falar.
Sim, porque essa é a minha próxima pergunta, certo? Esses Tomahawks, Trump disse recentemente que pode enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia, o que tornaria a situação muito pior. A França, então ele reconduziu, eles têm um novo primeiro-ministro que na verdade é o antigo primeiro-ministro. Então, há um show de palhaços lá também, certo? Por que ele está fazendo isso? O que o Macron está fazendo aqui? Macron's doing here? Well, I think more and more people in France are asking that question. Bem, acho que cada vez mais pessoas na França estão fazendo essa pergunta. Quero dizer, entendo que a popularidade dele está desabando na França. Acredito que agora esteja abaixo de 10%. E até mesmo seus aliados políticos estão perguntando o que ele está fazendo. Qual é o plano dele? E por que ele ainda é presidente, já que não consegue governar? A razão pela qual Macron está fazendo isso é porque ele quer manter o controle. Se Macron propusesse um primeiro-ministro de centro-esquerda, como muitos têm sugerido, é possível que esse primeiro-ministro conseguisse obter uma maioria na Assembleia Nacional Francesa. Mas Macron corre o risco de que essa pessoa se torne um rival dele próprio dentro da França, e que o poder de Macron, ao qual ele se agarra com tanta ansiedade, comece a se esvair. Então ele se recusa a fazer isso. Continua nomeando primeiros ministros de um círculo cada vez menor de pessoas leais a ele, porque não quer abrir mão do controle. E o resultado é que ele está conduzindo a França, e aliás, no fim das contas, a Europa, a uma crise. Então ele só quer ter um primeiro-ministro fraco. Esse é todo o propósito dele. Mas isso leva a uma situação muito instável para o parlamento, certo? Porque essa pessoa é fraca e não tem apoio suficiente no parlamento. Isso explica parte do motivo pelo qual há uma troca tão frequente de primeiros-ministros na França. Isso também não é sustentável para ele, é? Bem, quero dizer, é desastroso para a França. É desastroso para o sistema político. Cria problemas crescentes na economia e, no fim das contas, também não pode ser bom para o próprio Macron. Macron, e já me deparei com isso muitas vezes, é uma daquelas pessoas que acreditam ser muito mais inteligentes do que todos os outros. Quero dizer, ele é uma daquelas pessoas que sabe, quando entra em uma sala, está convencido de que é o homem mais inteligente ali. Esse é o estilo dele. That's his style. E eu acho que, no fundo, ele ainda acredita que, se continuar fazendo isso, as coisas acabarão se alinhando à sua maneira de pensar. Que as pessoas simplesmente vão desistir e aceitar esse primeiro-ministro porque não há outra escolha. Ele acha que está envolvido com todos em uma espécie de jogo de pôquer e que precisa continuar jogando, e se o fizer, acabará vencendo. Isso é muito típico de Macron. Ele superestima sua própria inteligência, que não é nem de longe tão grande quanto ele acredita, e subestima a inteligência e a resistência dos outros. E como resultado, está conduzindo a França a um lugar muito ruim. E ele não está sozinho. Acho isso bem comum. Quer dizer, o Obama é assim também. E o Tony Blair, certo? O Justin Trudeau. Acho que todos eles são quase como versões em série, saindo do mesmo molde. Parecem muito elegantes, muito refinados, falam ótimo inglês ou francês ou o que for, têm a melhor educação, boas famílias, tudo isso. Você não acha que eles são todos muito parecidos? Eles são exatamente iguais. E também são relativamente jovens. Quero dizer, Blair tinha essa idade quando se tornou primeiro-ministro e Obama tinha essa idade quando se tornou presidente. Todos são bonitos, sim. E quero dizer, eles têm um certo glamour e são superficiais. Quero dizer, o charme, que é o que muitas dessas pessoas têm, é uma qualidade muito perigosa e superestimada. As pessoas que a possuem confiam demais nela. Eu mesmo já vi isso muitas vezes, especialmente na política. Elas sempre acham que podem sair de encrencas com conversa, que podem conquistar as pessoas e coisas desse tipo. E sabe, isso funciona até certo ponto. E então, é claro, deixa de funcionar.
E é isso que essas pessoas provavelmente estão experimentando agora. Mas você está absolutamente certo. Esse foi o estilo de política que surgiu no Ocidente nos anos 1990 e nunca desapareceu completamente. Clinton também tinha um pouco dessa característica. Nunca desapareceu completamente e tem sido um desastre. Sim, sim. Então, em particular, acho que na política internacional isso não funciona. Porque, mesmo que as pessoas pareçam à primeira vista, que você pode conquistá-las para conseguir algo, quando voltam, elas pensam melhor e dizem, não, isso não é do interesse do meu país. Simplesmente não funciona. Não funciona de modo geral. E não funciona quando as pessoas do outro lado, com quem você precisa lidar, são completamente diferentes de você. Então Xi Jinping, que é engenheiro, acredito eu, um homem altamente instruído, ele é, sabe, muito experiente. Ele não vai ser enganado por algumas palavras bonitas. Quero dizer, é tolice pensar que ele seria. E você poderia dizer o mesmo sobre Putin, poderia dizer o mesmo sobre vários outros. Mas isso é política preguiçosa. E quero dizer, não sei, mas tenho acompanhado Xi Jinping. Suspeito que seja um homem que trabalha muito. Se ele trabalha 15 horas por dia, não me surpreenderia. Se ele trabalha 20 horas por dia, também não me surpreenderia. Bem, mas quando eu olho para os Estados Unidos, sabe, os dois partidos, quem vai assumir? Sabe, agora já existem discussões sobre 2028, mas eles provavelmente ainda vão vir daquele mesmo molde. Acho que o Vance é um pouco desse molde, e talvez o governador da Califórnia, o Newsom. Você não acha que eles também são um pouco assim? Bonitos e, sabe, relativamente jovens e ok? Mas... Com certeza, quero dizer, exatamente. Essas não são coisas ruins, nem qualidades ruins, mas são perigosas. Aliás, os gregos entendem isso muito bem. A palavra carisma é grega e os gregos são muito desconfiados dela. Sim. Quero dizer, carisma é um dom divino que as pessoas têm o hábito de usar de forma errada. A tragédia grega está cheia de pessoas assim. É uma boa qualidade para um líder político ser carismático, mas está longe de ser suficiente. É preciso um monte de outras coisas. Bem, a maioria dos líderes políticos bem-sucedidos nos últimos 100, 200 anos não foi carismática desse jeito. Sabe, uma vez falamos sobre Mao Tse-tung. Foi-me dito que ele falava muito raramente. Quero dizer, ele não era alguém que fazia muitos discursos públicos. Ele escrevia muito, era um calígrafo brilhante, mas não dependia do carisma desse tipo de maneira. E o FDA também não era. Quer dizer, ele estava em uma cadeira de rodas. É por isso que as pessoas estão dizendo que, no ambiente de hoje, ele nunca vai se tornar presidente. Tá bom. E o que ele era então? Certo, vou te deixar aí. Quer dizer, esse assunto, a gente poderia continuar falando sobre isso para sempre. Então... Interessante. Muito obrigado. E veremos para onde vamos com a guerra comercial. Sim, porque suspeito que teremos uma jornada bem agitada nos próximos 2 meses, pelo menos. Certo, conversaremos na próxima semana. Estou ansioso por isso. E aprendi muito, aliás, com este programa. Ótimo, pelo que estou realmente grato. Obrigado. Certo, obrigado, Sofia. Muito obrigado. Tchau.